Bom, então a gente falou de problemas e aí eu vou trazer então aqui um questionamento sobre mudanças, né? Ao longo dos últimos anos aí e até essa semana nós tivemos uma notícia relacionada a isso, de propostas que visam reformar alguma coisa do sistema judiciário ou principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa semana começou a andar, perdão, na semana passada, um projeto de lei na CCJ da Câmara que, dentre as mudanças, propõe aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 15, alterar um pouco, diminuir um pouco as atribuições da Corte e até mesmo a forma como se indica um ministro do Supremo, né? Em vez de ser pelo presidente, ser um processo que passaria pelo Congresso inteiro participando, com listas tríplices. Estou mencionando esse exemplo, mas eu queria saber se o senhor acredita se tem algum tipo de reforma específica que seria possível de ser feita no Supremo, que poderia ser interessante para resolver esse problema que a gente estava conversando agora há pouco, relacionado à segurança jurídica, ou outros problemas, né? Tem algum tipo de reforma que o senhor enxerga no horizonte, ou mesmo só em termos de ideias que poderia ajudar a melhorar a nossa Suprema Corte? Olha, as pessoas falam muito em mandato, né, no lugar de ser vitalício, né, até os 75. Eu particularmente acho que a gente precisa de alguns incentivos para que o Supremo não seja o Olimpo, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque se o ministro do Supremo pedir vista, o regimento interno diz que o ministro ele tem que devolver de vista 2 sessões depois. E se o ministro não devolver de vista, nada acontece. Se um ministro ele acaba com cometendo alguma coisa que seja estranha, não sei, vamos dizer, eu acho que tem um caso que é engraçado, que lá é o seguinte: se for uma ação dentro de controle abstrato, que é as ações diretas de inconstitucionalidade, ou as ações declaratórias de constitucionalidade, ou mesmo as ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, não tem impedimento ou suspeição. Mas se tiver algum caso concreto como repercussão geral, aí rola a suspeição. Eu acho estranho, mas na verdade eu não consigo ver. Primeiramente eu queria falar que, na verdade já estou falando, né? Mas uma das coisas que eu acho que são importantes da gente pontuar é que esse negócio de aumentar o número de ministros do Supremo, isso me cheira muito a golpe, cara. Porque o pessoal está querendo empacotar a Suprema Corte. Né? E essas tentativas de empacotamento da Corte, elas já ocorreram ao redor do mundo, né? Na história da humanidade. E isso não é bacana, e inclusive estão tentando fazer o empacotamento do bem nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata está com essa discussão, levantou essa bola. Por quê? Porque agora a maioria dos ministros da Suprema Corte americana são conservadores. A maioria é conservadora, né? E eu acho que aumentar o número de ministros não vai adiantar. Eu acho que não é isso que vai melhorar a prestação da tutela jurisdicional. De repente, fazer esse tipo de coisa com relação ao mandato poderia ser interessante, mas seria uma tentativa. Né? Agora, com relação à indicação, eu não vejo muito o que fazer de diferente, porque existe um estudo, se eu não me engano é de Harvard, mostrando que os ministros da Suprema Corte lá, eles tinham uma espécie de gratidão com o presidente que os indicou, mas não tinha uma espécie de gratidão com o partido ao qual pertencia aquele determinado presidente. E aqui no Brasil a gente pôde ver isso
um pouco com relação ao ministro Toffoli, por exemplo. Né? O ministro Toffoli, todo mundo falava, ele é petista, é isso, é aquilo, aquilo outro. E quando houve o impeachment da Dilma, ele votou contrário aos interesses da presidente na época. Né? Então, isso é uma coisa interessante da gente vislumbrar. E tem uma coisa também que é interessante, que é a forma como as relações elas vão acontecendo durante o próprio desenrolar, a própria atuação do ministro na Suprema Corte. Por exemplo, o ministro Toffoli, a gente volta para ele, porque ele é um caso muito interessante. Ele, hoje em dia, é muito amigo do ministro Gilmar Mendes, né? Que anteriormente as pessoas chamavam de antipetista, aquela coisa toda e tal. E isso é interessante da gente ver, porque a Suprema Corte, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, ela é eminentemente política, ela é jurídica, né? Mas ela também é política. Por quê? Porque a Constituição é uma carta política. E ela está como guardião. Agora, eu acho que é muito tentativa e erro, assim, mas não tem como tirar a parte política do Supremo. Apesar dele ser um órgão técnico, não tem como. E assim, o controle já meio que existe, que é indicação pelo executivo, aprovação pelo legislativo. O que vai fazer de diferente? Não sei. Mas pode acontecer? Eu acho que pode. Eu acho que toda tentativa de melhorar o debate é boa. Mas não vejo muito como despolitizar a Suprema Corte.